Exemplo 1, então. 3 partículas de massa igual M1 é igual a 1,2 kg, M2 igual a 2,5 kg e M3 igual a 3,4 kg formam um triângulo equilátero de lado A igual a 140 centímetros. Qual é a localização do centro de massa do sistema dessas 3 partículas, que são M1, M2 e M3? Ok. Solução. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o que a gente já conhece, que são as massas. Então, tá aqui. M1 de 1,2, M2 2,5 e M3 de 4 kg. Agora, a gente tem que achar a posição de cada uma dessas partículas, certo? A posição em x, então, da partícula 1 é zero, porque percebam que ela está sobre o zero do sistema. A posição x da partícula 2 vai ser, percebam, cada quadradinho desses, olha, de acordo com a escala do desenho, eu percebo que cada um desses quadradinhos é de 100 centímetros, certo? Por quê? Porque o exercício falou pra gente que, olha, eu tenho aqui o 0, 50 no eixo x, 0, 50, 100 e 150 centímetros. O exercício me disse que o tamanho de A, que é a aresta desse triângulo, é de 140 centímetros. É por isso que eu sei que a escala do gráfico está toda em centímetros, certo? E eu sei também que em y está dividido 0, 50, 100 até 150. Então, a gente vai perceber que tem 5 quadradinhos entre cada uma dessas medidas, de 0, 50, 100 e 150. Por isso que cada quadradinho desses equivale a 10 centímetros, certo? Então, se eu contar cada quadradinho até chegar na massa 2, eu vou perceber que em x ela tem 140 centímetros. Ela está posicionada sobre o 140, certo? 150 tá em um quadradinho depois. Quer ver vocês contem, ó, quadradinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dá em cima da massa 2. Então, é os 140 centímetros. Agora, eu quero saber a posição em x da partícula 3. É só eu contar em x a partir do zero quantos quadradinhos tem. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela está a 70 centímetros de zero em x, certo? No eixo x. A partícula 3 é essa em cima, gente, de massa maior. Agora, é só eu substituir na fórmula que encontra o centro de massa, a posição x do centro de massa, que é a posição x1 vezes m1 mais x2 vezes m2 até x3 vezes m3, isso tudo dividido pela massa total, né? Que é m1 mais m2 mais m3. Agora, eu conheço todos os valores, então eu já posso fazer substituições. x1 é 0 vezes m1, que é 1,2, mais x2, que é 140, vezes m2, que é 2,5, mais x3, que é 70, vezes a massa 3, que é 3,4, dividido pelo somatório das massas, 1,2 mais 2,5 mais 3,4. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro que a posição em x do centro de massa desse sistema está em 82,8 centímetros. Agora, eu realizo o mesmo procedimento para y. Qual que é a posição y da partícula m1? Ele está em cima do zero, tanto em x quanto em y. Então, y dessa partícula também é zero. M2 está no eixo x. Ela não tem altura, então automaticamente o y dela também é zero, certo? O y da partícula 2. Já a partícula 3, ela está a uma determinada altura, então a gente tem que ficar contando quadradinhos até encontrar o valor da altura dessa partícula, que é a posição dela em y. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que ela está em 120 centímetros, ok? Tudo bem, agora a gente pega e substitui na fórmula que encontra a posição y
do centro de massa. Conheço todos os valores de M1, Y1, M2, Y2, M3, Y3, substituo na equação e eu fico com isso aí. Quando eu realizo os cálculos, eu encontro que o Y do centro de massa do sistema é de 57,5 centímetros. Ele está nessa altura, certo? Então, a gente pode observar que esse pontinho aí rosa é o centro de massa, é a posição do centro de massa, certo? E RCM é o vetor posição do centro de massa. Ele liga a origem até essa partícula centro de massa. Eu escrevi, gente, aqui no canto inferior direito, que R é igual a X na direção de I, mais Y na direção de J, certo? Como eu sei que X, o centro de massa, é de 57,5 centímetros, e eu Y é de, desculpa, Y do centro de massa é de 57,5 centímetros e X do centro de massa é 82,8 centímetros. Então, eu substituo e eu encontro o meu vetor, que eu escrevi ele no canto inferior direito. R do centro de massa, então, a posição, o vetor posição é 82,2 na direção de I, mais 57,5 na direção de J. Percebam que está desenhado esse vetor em escala, certo? Então, o vetorzinho Y do centro de massa está em 57,5 no gráfico e o X está em 82,8 centímetros, certo? Agora a gente vai para o exemplo 2. Quais são? Letra A, a coordenada X e letra B, a coordenada Y do centro de massa da placa homogênea, ou seja, ela é toda feita do mesmo material. Todos os pontinhos dela têm a mesma densidade. Sabendo que L é igual a 5 centímetros. Ok, então agora eu preciso encontrar, lembra que eu expliquei para vocês que a gente pode usar para calcular o centro de massa tanto a área, a massa, quanto a área, quando a placa é homogênea? Pois é, nesse caso é mais fácil para a gente utilizar a área dessas placas, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que L vale 5 centímetros, porque o exercício já me falou isso. Agora eu preciso encontrar a posição do centroide de cada uma das placas que formam essa figura. Vocês podem perceber que eu coloquei um número para cada uma das figuras e coloquei também um pontinho, certo? No centro de cada uma das placas que eu estou considerando. Por quê? Porque a posição X e Y é do ponto que estiver no centro da figura geométrica que a gente estiver analisando, certo? Então, já coloquei os pontinhos centrais de cada uma delas e liguei elas aos eixos X e Y, que é para a gente entender qual vai ser a coordenada X e qual vai ser a coordenada Y, para facilitar a visualização disso, certo? Então, agora eu vou encontrar a coordenada X da minha placa 1. Percebam que a largura dessa placa, na verdade a base dela, é de 4 vezes L, certo? Como esse pontinho está no meio da placa, a coordenada X do ponto central da placa vai ser igual a 2 L's, que é a metade dessa base, certo? Então, X da placa 1 é igual a 2 vezes L. Agora eu preciso encontrar a coordenada X da placa 2. Percebam que essa placa 2, ela está à esquerda do eixo Y. Então, neste quadrante, o X é negativo, certo? Para a placa 2 e para a placa 3, o X vai ser negativo. Para a placa 1 e para a placa 4, o X é positivo, certo? Percebam que a placa 2 tem uma largura de 2 L's. O ponto central dela, então, vai ter uma largura, uma distância do eixo, do eixo Y de L, simplesmente L. E vai ser negativo porque ela está no quadrante onde X é negativo. No quadrante, né, onde X é negativo. Então, este pontinho central da placa 2, ele está a uma distância L do eixo Y, certo? Agora, eu preciso encontrar a coordenada X da placa 3. A coordenada X do ponto central dessa placa 3,
certo? Então, esse pontinho central aí da placa 3, que está desenhado, ele também está a uma distância L do eixo Y. Então, essa é a coordenada X da placa 3. E é negativo porque ele está no quadrante em que X é negativo. Agora, eu vou encontrar a posição X da placa 4, certo? Para encontrar o X da placa 4, eu olho o pontinho central. Eu quero a coordenada X do ponto central dessa placa. Como a largura da placa 4 também é 2L, o centro vai estar a uma distância L do eixo Y, certo? Então, X da placa 4 é L. O Y da placa 1, por sua vez, vai ser a altura desse pontinho, a distância do pontinho central até o eixo X. Percebe? Qual que é a altura, então, desse pontinho? A gente sabe que até a base da figura geométrica 1 tem 2L de altura, certo? Por quê? Porque eu sei que a figura 2 tem 3L, mas a figura 1 tem L de altura. Então, tira esse L, 3L menos L vai ficar 2L. Então, para baixo, abaixo da figura 1 eu tenho 2L. Como eu sei que o pontinho central, que é de quem me interessa a coordenada, está no meio da placa 1, então eu tenho mais meio L, porque a altura dela é L, então a metade é meio L, então vai ser 2,5 L. Agora a altura do ponto central da placa 2, se a altura da placa toda é 3L, a altura do pontinho central é 1,5L, ok? Positivo. Tanto a placa 1 quanto a placa 2 têm Y positivo, porque elas estão acima do eixo X. Agora, a placa 3 e a placa 4 terão Y negativo, porque elas estão abaixo da origem, abaixo da placa X, certo? Desculpa, abaixo do eixo X. Então, percebam que essa altura, a distância do ponto central da placa 3 até o eixo X vai ser o quê? A altura dele toda é 4L, então a metade é 2L, vai ficar menos 2L. E a distância do ponto central da placa 4 até o eixo X vai ser de 3L, não é isso? Eu sei que a distância da placa até o eixo X é 2L, mas até a metade, que é onde está o pontinho, fica menos 3L. Pronto, agora eu já encontrei o que é mais difícil, né? Que é encontrar as coordenadas. Né? Na verdade é simples, mas é o que alguns alunos têm mais trabalho. Agora me falta encontrar as áreas de cada uma dessas placas. A placa 1 tem dimensões de 4L e L. Como é um retângulo, eu sei que a área é base vezes a altura. Então, a área 1 é 4L vezes L, que vai ser 4L ao quadrado, ok? A área 2 é 3L vezes 2L, que é 2 vezes 3 é 6, e L vezes L é L ao quadrado. Então, a área dessa placa 2 é 6L ao quadrado. A área 3 vai ser 4L vezes 2L, 2 vezes 4, 8, né? L vezes L, L ao quadrado, então 8L ao quadrado. E a área da placa 4 vai ser 2L vezes 2L, sempre base vezes altura, 2 vezes 2, 4. 4L ao quadrado, então, vai ser a área dessa placa 4. Opa, legal. Agora eu posso calcular logo a área total, certo? Que facilita a minha vida na hora de fazer os cálculos. A área total é só eu somar. 4L ao quadrado mais 6L ao quadrado mais 8L ao quadrado mais 4L ao quadrado. Como todos esses números estão multiplicando L ao quadrado, eu posso colocar o L ao quadrado em evidência e somar os números. Mas, fazendo uma analogia para ficar mais fácil, é como se cada L ao quadrado desse fosse uma batata. Então, 4 batatas mais 6 batatas mais 8 batatas mais 4 batatas são 22 batatas. É uma analogia, né? Porque às vezes alguns alunos têm dificuldade. Então, só para ficar bem claro, 4L ao quadrado mais 6L ao quadrado mais 8L ao quadrado mais 4L ao quadrado são 22 L's ao quadrado. Achei a área total em função de L e também tenho todas as posições em função de L. Pronto, agora eu vou calcular o X do centro de massa. x1 vezes a área 1, mais x2 vezes a área 2, mais x3 vezes a área 3, mais x4 vezes a área 4.
Como eu tenho 4 placas, então são 4 termos, né? Dividido por área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4. Que eu já calculei, eu sei que esse somatório vai dar 22L ao quadrado. Certo? Então, substituindo esses valores, eu tenho x1, que é 2L, vezes área 1, que é 4L ao quadrado, mais x2, que é menos L, então mais com menos fica menos, menos L vezes a área 2, que é 6L ao quadrado, mais x3, que é menos L, mais com menos dá menos, então fica menos L vezes a área 3, que é 8L ao quadrado, mais x4, que é L, vezes a área 4, que é 4L ao quadrado, dividido pelo somatório das áreas, que é 22L ao quadrado. Então, eu coloco o L ao quadrado em evidência, gente, só vou tirar o L ao quadrado aí, ó, colocar todo mundo entre parênteses, colocar o L ao quadrado em evidência. L ao quadrado está multiplicando todos os termos em cima e está multiplicando todos os termos embaixo, que só tem um termo, na verdade, né? Então, ele pode ser cancelado. Eu corto L ao quadrado com L ao quadrado. Sumiu. Agora, eu faço o cálculo. 2 vezes 4L fica 8L, menos 6L, menos 8L, mais 4L, certo? Então, agora é só realizar o cálculo. Vai ficar 8 menos 6 menos 8 mais 4L são menos 2L dividido por 22, certo? Como eu sei que L vale 5 centímetros, então vai ficar menos 2 vezes 5 dividido por 22. Isso aqui me dá menos 0,45 centímetros. Então, esse é o X do centro de massa dessa placa. Percebam que, como eu tenho a minha dimensão em centímetros no início, não há necessidade de convertê-la para metros. Eu só preciso saber que o meu resultado final vai dar em centímetros também, certo? Agora, basta a gente substituir na fórmula que calcula o y do centro de massa, ok? Então, vamos lá, nós já conhecemos as posições y e as áreas. Só substituir todas elas nessa fórmula principal, ok? Substituindo todo mundo, novamente eu coloco L ao quadrado em evidência para poder cancelar o de cima com o de baixo. E faço, olha, 4 vezes 2,5 vai dar 10L, 6 vezes 1,5, 9L, 2 vezes 8 vai ficar menos 16L e 3 vezes 4 vai ficar menos 12L, ok? Quando eu faço esse cálculo, eu encontro menos 9L sobre 22, mais L vale 5 centímetros, então é menos 9 vezes 5 dividido por 22, o que me dá um Y do centro de massa igual a menos 2 centímetros. Pronto, então nós concluímos a resolução desse exercício. Já encontramos o x e o y do centro de massa dessa placa composta.